Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio. Nós vamos iniciar hoje uma série de vídeos sobre hemodinâmica e, em particular, nós vamos iniciar essa série mostrando para vocês, descrevendo para vocês alguns princípios da mecânica dos fluidos, porque esses princípios são essenciais para um bom entendimento do que acontece com o sangue. O sangue é um líquido muito mais complexo do que a água, por exemplo. Então é bastante útil, primeiramente, nós entendermos o que acontece com líquidos mais simples, líquidos como água, óleo, por exemplo, e depois passarmos a descrever o que acontece com o sangue. E quando a gente fala de mecânica dos fluidos, talvez a propriedade ou equação mais importante que deve ser levada em consideração é a chamada equação de Bernoulli, ou teorema de Bernoulli, que, em homenagem ao Daniel Bernoulli, na realidade não é uma homenagem, foi ele que propôs. Ele era um físico suíço, nascido em 1700 e morreu em 1782, e ele descreveu então um princípio que depois ficou conhecido como teorema ou equação de Bernoulli, que diz o seguinte: na realidade, antes da gente passar a descrever os detalhes dessa equação, em essência a equação de Bernoulli diz que num líquido em movimento e em estado estacionário, portanto a gente admite que o líquido não está sendo acelerado, para fazer uma análise um pouco mais simples. Então um líquido em movimento constante, seja num tubo, seja num outro tipo de reservatório, seja em repouso, portanto é um líquido que não está sendo acelerado. Para esse líquido, e além disso, esse líquido não pode ter perdas por atrito, portanto é um líquido onde a energia se conserva. E então a equação de Bernoulli é exatamente uma forma de expressar a conservação de energia desse líquido. Então nós podemos distinguir, e isso o Bernoulli também deixou bem claro, nós podemos distinguir três tipos de energia associadas a um certo volume elementar de um líquido. Então nós vamos admitir um volume unitário de um líquido que está em movimento num tubo, por exemplo, esse tubo que vocês estão vendo aqui abaixo. E para esse volume unitário vale a seguinte conservação de energia. Nós temos a primeira forma de energia, é uma energia de movimento, energia cinética. A segunda forma de energia que pode ser associada a esse líquido é uma energia que depende da sua posição num campo gravitacional. Então nós sabemos que num campo gravitacional qualquer massa de líquido tem um certo peso, e em virtude desse peso, à medida que nós descemos em profundidade, a pressão no interior desse líquido aumenta. Então, esta segunda forma da equação de Bernoulli diz respeito à energia potencial. E uma terceira forma, que não é muito simples para a maior parte dos estudantes, é uma energia associada à pressão do líquido. Então, o teorema ou equação de Bernoulli diz que essas três formas, a soma dessas três formas de energia, tem que ser constantes ao longo de um percurso ou ao longo de um trecho onde esse volume elementar caminha. Então, esse volume elementar, nós podemos admitir que seja essa mãozinha que vocês estão vendo aqui. Então esse aqui seria um volume elementar. Ao caminhar ao longo desse tubo, ele vai experimentar vários tipos de pressões e velocidades e alturas, por exemplo. Mas a equação de Bernoulli diz que a soma dessas três energias tem que se manter constante. Isso nada mais é do que uma forma de dizer que a energia se conserva. Eu não posso ter
nesse volume elementar um aumento ou uma diminuição da sua energia total. Se o líquido for um líquido onde ocorre atrito, então, portanto, se existirem perdas por atrito, evidentemente uma parte da energia vai se perder na forma de calor, por exemplo, e esta equação não é mais válida. O que eu quero mostrar para vocês inicialmente é um conjunto de experimentos que na realidade são aqui 3 experimentos basicamente que nós vamos usar para descrever esta equação de Bernoulli, e nós vamos começar então com este desenho que mostra um frasco. Então isto aqui pode ser uma proveta. Então esse frasco ele é um frasco cilíndrico que contém líquido a uma certa altura, a um certo nível. Esse nível é mantido fixo, e de tal maneira que esse cilindro ele contém na sua porção inferior, na sua parte inferior, um orifício por onde o líquido pode vazar, e vocês estão vendo aqui um jato de líquido caindo para fora do cilindro. E ao mesmo tempo, para que esse nível se mantenha constante, eu tenho que manter uma torneira ou um dispositivo qualquer que injete líquido a uma taxa igual à taxa em que esse líquido está sendo perdido pelo orifício inferior. Então eu posso manter esse sistema indefinidamente, e o que nós vamos ver aqui inicialmente vai ser uma análise da equação de Bernoulli no que diz respeito à primeira parte, ou os 2 primeiros termos desta. Na realidade, até nós vamos usar todos os termos. Então, voltando aqui, o que nós temos é o seguinte: observem que a uma certa profundidade eu vou ter uma pressão associada a essa profundidade, e essa pressão ela é dada pela fórmula que vocês estão vendo aqui. Então a pressão ela depende da profundidade, e ela é dada por esta equaçãozinha: pressão é igual a ρ vezes G vezes H. Então, ρ é a densidade do líquido. Se for a água, a densidade é 1, mas pode ser um outro líquido com uma outra densidade. G é a aceleração da gravidade, e a H é a profundidade que nós estamos analisando para medir esta pressão. Então, nesse caso, nós vamos examinar o que acontece nesta região, nesse ponto, no fundo do reservatório cilíndrico, que é o ponto, que é o nível do qual parte o jato. Portanto, o orifício de onde sai esse jato de água, ele foi feito num nível a uma profundidade H. Então, o que nós temos aqui é uma transformação de energia da energia da pressão. Nós já vimos que pela equação de Bernoulli a pressão é uma forma de energia, portanto esta energia associada à pressão do líquido. No momento em que nós permitimos a saída deste líquido através do orifício, e esse líquido efetivamente vai sair, portanto, no momento em que o líquido sai do interior do cilindro, nesse momento ele deixa de ser submetido à pressão P, que está aqui no fundo. Ele fica livre, ele sai para a atmosfera, e nós vamos considerar que a pressão atmosférica é zero, porque ela se anula em todos os termos. Portanto, repentinamente, esse líquido que estava a uma certa pressão P, ele agora está livre para sair. Portanto, ele inicia o seu voo saindo por aqui, e essa pressão P vai para zero. Muito bem, mas essa pressão P ela vai ser transformada numa energia cinética. Portanto, a energia da pressão deverá ser necessariamente transformada numa energia de movimento ou uma energia cinética. Então,
Então vamos ver qual é a energia cinética. E aqui nós temos então a definição de energia cinética de um volume elementar, portanto é um volume de líquido de massa de volume unitário. Um meio, aqui a fórmula clássica da energia cinética seria um meio de mv ao quadrado, mas aqui nós vamos colocar então ρ é a densidade que multiplica um volume unitário. Então um meio de densidade que multiplica um volume unitário é 1, então fica a própria densidade ρ multiplicada pela velocidade ao quadrado. Então essa é a energia cinética com a qual um volume unitário de líquido sai por aqui, exatamente na saída. Evidentemente depois ele vai aumentar a sua energia cinética porque ele vai ser submetido agora a uma outra influência, a força da gravidade. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E nessa mesma altura, nesse mesmo nível, a energia de pressão é dada por ρ vezes G vezes H. Então, H é a profundidade, G é a aceleração da gravidade e ρ é a densidade do líquido. Então, na realidade, vocês observem que a energia de pressão ela é igual à própria pressão. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um volume unitário. De modo geral, a energia associada à pressão é o produto P vezes um volume. Então, a energia associada à pressão de um certo volume que está aqui dentro, submetido a essa pressão, é P vezes esse volume. Mas como esse volume é unitário, o termo volume desaparece daqui e nós ficamos então com uma energia de pressão que é exatamente igual à própria pressão. Então, lembrando, P vezes V é a energia de pressão. Sendo V unitário, a energia de pressão vai ser a própria pressão. E a própria pressão é o produto da densidade do líquido pela aceleração da gravidade e pela altura ou profundidade que nós estamos considerando aqui. Esse pino que vocês estão vendo aqui indica o nível de pressão, o nível de altura, que corresponde ao nível de onde foi feito esse orifício e, portanto, o nível de onde sai esse jato de água. Mas, pelo teorema de Bernoulli, esta energia cinética de saída do líquido tem que ser igual à energia de pressão, porque exatamente a energia de pressão foi transformada totalmente em energia cinética. Portanto, nós podemos igualar a energia cinética de saída com a energia de pressão, a energia cinética de saída fora do cilindro com a energia de pressão do líquido dentro do cilindro. E aí nós vamos obter então a velocidade de saída como sendo a raiz quadrada de 2GH. Então essa é uma fórmula bastante conhecida, existe em qualquer livro de física, e é um modo interessante de demonstrar a conservação de energia nesse exemplo bastante simples. Uma outra particularidade interessante que nós podemos observar aqui, nós vamos rodar um pouquinho, é o fato de que este jato ele se torna mais fino à medida que ele cai em direção ao solo. Ou seja, à medida que ele desce, ele se torna mais fino. Isso aqui é interessante porque mostra que ao adquirir velocidade, ao adquirir energia cinética, esse jato, vejam o seguinte, se nós considerarmos aqui a secção transversal desse jato, em vários pontos, aqui, a secção transversal é menor, muito bem. Mas o que vale é o fluxo. O fluxo através de cada secção transversal é igual. O fluxo é velocidade vezes a área da secção transversal. Essa é uma definição de fluxo através de um tubo. Então, fluxo é a velocidade do fluido no tubo multiplicado pela área da secção transversal. O fluxo fica constante. Portanto, significa que a velocidade é maior.
a velocidade, e sendo a velocidade maior e o fluxo constante, a secção transversal tem que ficar menor. Então, vamos repetir. À medida que o fluido desce, ele cai, ele acelera pela ação da gravidade, a sua velocidade aumenta. Portanto, o produto da velocidade pela secção transversal tem que ser constante, porque o fluxo é constante. Sendo o produto da velocidade pela secção transversal constante e sendo a velocidade maior, a secção transversal necessariamente vai ter que ser menor. Então isso explica porque o jato se torna mais fino à medida que ele se afasta do ponto onde ele saiu do reservatório. Esse efeito é muito bem observado se nós fizermos um experimento com óleo. Com água, isso é um pouco difícil de observar, porque a água, à medida que ela aumenta a velocidade, ela entra num regime de turbilhão e ela pode até formar pequenas gotas e a gente não consegue observar isso aqui. Então, se vocês quiserem observar esse fenômeno, usem um óleo caindo de um orifício circular, que vocês vão ver perfeitamente esse efeito. Um outro exemplo da equação de Bernoulli. Desculpe, eu vou fazer aqui um ajuste, porque eu me atrapalhei um pouquinho com esses controles. O que eu quero mostrar para vocês aqui é esse outro desenho, onde nós temos agora uma montagem que é mais ou menos clássica. Ela pode ser encontrada em praticamente qualquer livro de fisiologia ou mesmo de física, mostrando um fluido. Nesse caso eu coloquei vermelho, que pode ser, por exemplo, sangue, mas pode ser um líquido vermelho, isso não tem importância. Idealmente a gente pode considerar isso aqui como sendo a água. É que inicialmente eu fiz com a cor vermelha porque eu queria discutir o sangue, mas nesse momento do nosso vídeo é mais interessante nós discutirmos isso como sendo água. Então observem agora, então esse tubo, vocês estão vendo aqui que é um tubo transparente, e por dentro nós podemos ver o líquido vermelho, então uma água com corante, que está caminhando ao longo desse tubo. Então esse aqui é o sentido do fluxo. E à medida que esse fluido caminha, nós observamos o seguinte fenômeno. À medida que ele caminha e ele encontra uma região do tubo onde existe um estreitamento, vocês estão vendo aqui que o tubo ele se inicia mais largo, ele sofre um estreitamento e depois ele se torna mais largo novamente. Então, na região onde existe o estreitamento, o que a gente observa é um aumento da velocidade. Um aumento da velocidade do fluido, porque o fluxo se mantém constante. Então observem que isso é uma regra mais ou menos que vocês devem seguir, praticamente uma lei. Se o tubo ele não tem uma derivação, é um único tubo, o fluxo tem que ser constante em todas as secções transversais. E nós já sabemos que o produto do fluxo pela área da secção transversal é igual ao fluxo, o produto, vamos repetir, eu me enganei. Então, o produto da velocidade do fluido pela área da secção transversal é constante e é igual ao fluxo. Então, fluxo é igual a velocidade do fluido vezes área da secção transversal. Isso é constante. Quando a área da secção transversal diminui, como nesse estreitamento que vocês estão vendo aqui, necessariamente a velocidade vai ter que ser maior, porque o produto da velocidade pela área, que é o fluxo, tem que ser constante. Então a gente percebe nesse desenho que na região do estreitamento a velocidade do fluxo aumenta, a velocidade do fluido aumenta, o fluxo se mantém constante. Sendo a velocidade maior, e aqui vai acontecer um outro problema, um outro fenômeno interessante. Sendo a velocidade maior, a pressão vai ser menor.
Porque aqui vocês podem observar da equação de Bernoulli o seguinte: esqueçam esse termo, porque esse termo não vale aqui, porque nós estamos trabalhando na horizontal. Então, todos esses pontos estão na horizontal e nós não temos variação de energia potencial. Então, o que vale analisar em termos da equação de Bernoulli? A relação entre a energia cinética e a energia de pressão. Observem que aqui nós temos uma maior energia cinética, porque a velocidade é maior. Se a energia cinética é maior, a pressão tem que ser menor, porque a conservação da energia tem que ser mantida. Então, isto mostra que nesta região nós temos uma pressão menor, como pode ser demonstrado por esses manômetros que estão presos, que estão inseridos nesse tubo. Então, nós vamos encerrando por aqui. Então, observem que, só para finalizar, nesta região onde a velocidade é maior, a pressão é menor. Inicialmente, antes da obstrução, eu tinha uma certa pressão. Aqui eu volto a ter a mesma pressão. Por que eu volto a ter a mesma pressão? Porque não houve perda de energia desse fluido ao longo do seu trajeto. Não houve perda de energia porque esse aqui é um fluido ideal, não houve atrito. Então eu agradeço a atenção de vocês e nós vamos continuar esta descrição no próximo vídeo. Muito obrigado.